sejam todos bem-vindos aqui no Dialogando Bem. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, muito interessante. Nós vamos falar sobre ser um bom soldado. Que tipo de soldado você é diante dessas batalhas, ou diante da guerra, ou diante das circunstâncias? Que soldado você é? Como você reage a uma batalha? Será que você é um soldado que nunca desiste? Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto, então fica aí que eu vou chamar a vinheta e depois da vinheta a gente vai dar continuidade, então roda a vinheta! Então sejam todos bem-vindos aqui em mais um vídeo dessa semana, gente. Essa semana a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero que você faça aquilo que eu amo que você faça. Se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Não esqueça de deixar o like, porque muitas pessoas assistem o vídeo, elas até se inscrevem, às vezes até comentam, mas ela não deixa o like. Então, meu amado, faça a obra completa para que esse canal ele vá longe. Então hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre o soldado. Que tipo de soldado você é? Para começar, eu quero te perguntar uma coisa. Você sabe o que significa ser patriota? Você sabe que um soldado, quando ele se alista para a guerra, ele não deve desistir. Ele não deve sair dessa guerra a não ser que ele morra. E você já viu, claro que hoje na nossa geração a gente nunca viu uma guerra, né? Gente, graças a Deus. Nem pretendo ver, nem quero ver, nem quero, não quero saber de guerra. Mas quando a gente começa assim a pesquisar, sabe aquelas histórias que lá na Segunda Guerra Mundial, que morreram muitas pessoas eram corpos empilhados. Imagine como que não foi para as pessoas que presenciaram aquela cena. Então está diante de uma guerra. Hoje a gente só fala em guerra em teoria, porque gente, o nosso Brasil ele é um país abençoadíssimo. Aqui a gente nem tem guerra. A gente sabe, lê nas histórias, a gente estuda na faculdade, a gente ouve falar, nós vimos vídeos, mas nós nunca vivemos numa guerra de verdade. Mas isso não significa que nós não somos soldados. E hoje, para começar esse assunto, no Dialogando Bem, o nosso texto base, ele tá lá no livro de Éfesos, no capítulo 6, do 14 até o 18, aonde Paulo ele vai falar sobre que tipo de arma e como um soldado ele deve se portar. Gente, pra quem não sabe, Paulo, ele cresceu em Roma. Então Paulo, ele vivia diariamente vendo ali os soldados, como eles se comportavam, qual que era a reação deles, como que eles se portavam, porque Paulo, você sabe, inúmeras vezes Paulo esteve preso, então Paulo com certeza, ele sabia ali como que era a guarda romana, ele sabia como que funcionavam as coisas em Roma. E baseado nisso, quando Paulo, ele escreve essa carta de Éfeso, ele estava preso e com certeza estava lá cuidando dele um soldado romano. Então Paulo, Paulo ele era um homem muito experiente, ele viveu ali aos pés de Gamaliel, ele conhecia Roma. Ele só não serviu ao exército porque ele foi servir ao exército de Cristo, que era um exército muito melhor, que era uma batalha que ele sabia que ele ia ganhar e ia ganhar a vida eterna. Mas Paulo, ele conhecia tudo sobre os soldados, então ninguém melhor do que ele para falar sobre como nós devemos nos portar. As pessoas, eu acho muito interessante sobre ser patriota, porque as pessoas, o que é ser patriota? É você vestir a camisa da sua pátria, é eu estar aqui com esta farda, com este colete e falar: eu sou brasileira, aconteça que acontecer, pode o meu país desabar, mas eu permaneço sendo brasileira com muito orgulho. Uma pessoa que é verdadeiramente patriota, ela não fala mal da sua pátria, ela não
e jamais ela vai deixar de amar a sua pátria, ela vai vestir a camisa. Um exemplo é uma pessoa que ela trabalha numa empresa. Não sei se vocês já passaram por isso. A pessoa ela trabalha na empresa e aí você fala pra ela assim: fulana, você poderia levar o meu currículo lá na empresa porque eu estou desempregada? Minha filha, procure emprego em qualquer lugar, mas não procure emprego naquela empresa, porque aquela empresa ela não presta. Aquela empresa é horrível, os funcionários, o patrão, olha, procure emprego em qualquer lugar, mas eu não posso levar o seu currículo. Eu sinto muito, mas olha, eu não indico pra você, eu gosto de você, eu não quero ver você naquela empresa. E aí você pergunta para o ser humano: nossa, mas quanto tempo você tá nessa empresa? Eu trabalho lá já tem 20 anos. Gente, a pessoa, ela trabalha na empresa há 20 anos, ela tá lá, ela não pediu as contas, mas na hora que você pede para ela levar o seu currículo, ela simplesmente diz que a empresa não presta, ou seja, ela não é uma pessoa patriota, ela não veste a camisa da empresa, ela até veste a camisa da empresa para receber aquilo que é benefício para ela, que é o salário dela, mas ela não defende a empresa, ela não fala bem da empresa, e para piorar, ela É egoísta porque ela não te ajuda a arrumar emprego, mas ela não sai do emprego. Ela tá lá ganhando uns 20, ela está lá ganhando o dinheiro dela, ela tá lá há 20 anos, mas ela não arruma um emprego para você. Então isso, além de ser antipatriotismo, isso é egoísmo, tá bom, querida? Então assim, quando alguém te pedir, leva um currículo meu lá, leva lá o currículo, que custa, né? Que te custa? Não custa nada. Pois é, então a pessoa patriota é aquela que defende a sua pátria, é aquela que não desiste. Então o soldado, gente, era muito interessante, porque eu fui pesquisar sobre os soldados romanos, como que eles se portavam. Então assim, o soldado romano, ele não aceitava que ninguém falasse mal de Roma. Um soldado romano, ele era realmente patriota. Ele não aceitava, e se você falasse mal de Roma perto dele, você poderia perder a sua vida. E aí, quando Paulo, ele fala em Efésios, no capítulo 6, Paulo vai dizer assim, que nós devemos estar preparados, nós somos soldados e nós estamos também em busca e lutando por uma pátria. Que pátria é essa, gente? A eternidade. Você decidiu que você é um cristão, então vista a camisa. Você decidiu que você quer ir morar no céu, então vista a camisa. Você decidiu que você quer ser uma pessoa que vai herdar a eternidade. E para herdar a eternidade, você tem que fazer parte do exército de Cristo. E se você está no exército, é óbvio que você vai passar por muitas guerras, por muitas lutas. E é por isso que Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade. Então, quais são os tipos de arma que eu e você vamos lutar nesta guerra? Qual os tipos de arma que eu e você vamos lutar, já que isso não é carnal, isso é no mundo espiritual. É claro, gente, que a gente não vai espiritualizar tudo, mas a gente precisa entender que existe um mundo espiritual. E que inclusive esse mundo espiritual, ele todos os dias tenta parar você, todos os dias ele tenta desanimar você. O mundo espiritual todos os dias tenta falar pra você: olha, desiste de lutar, desiste, abre mão, não seja patriota. E sabe o que é interessante? Era a forma que o soldado romano, eles defendiam a sua pátria. E aí eu te pergunto: Você defende a sua fé? quando alguém fala mal da onde você congrega, quando alguém fala mal do cristianismo, quando alguém fala mal até de Deus, porque existem pessoas que, por incrível que pareça, elas conseguem falar mal de Deus. Deus, gente, Deus que deu a vida pra ela, Deus que deu a respiração pra ela, Deus que deu tudo pra ela, ela simplesmente não fala. Sabe, você trabalha numa empresa e de repente ninguém lá tem a sua fé e você fica assim: ai, porque os crentes e você? Ai, você sabe, ai, Deus me livre, pôr o pé na igreja e você? Fingindo que não ouviu, fingindo que não é com você. Ei, que tipo de soldado você é? Deixa eu te falar uma coisa. A gente está vivendo uma guerra todos os dias.
Todo dia nós vivemos uma guerra. Existem guerras emocionais, existem guerras psicológicas, existem guerras. E a guerra, ela é para te parar. Como você vai reagir nessa guerra? Vai olhar para trás? Vai desistir? Paulo vai dizer que as armas da nossa guerra, as armas que nós vamos usar é a fé, é a oração, é a confiança em Deus. E aí? Você vai desistir ou você vai continuar? Porque eu vou te falar uma coisa, nessa guerra não existe perdedor. Nós não podemos olhar para trás, nós não podemos deixar com que as batalhas diárias nos impeçam de chegar ao alvo, porque ser patriota é você vestir a camisa. Então, é claro que isso aqui representa um exército, então hoje eu quero falar para você, vista a camisa, vista a sua camisa. Lute por aquilo que você confia, lute pela sua fé, não desista, não olhe para um lado nem para o outro, não desista dos seus sonhos, porque essa batalha, gente, nós estamos no exército que o comandante desse exército se chama Jesus e ele não perde batalha, não perde nenhuma batalha. Às vezes nós podemos, lógico, passar por dificuldades, ficar entristecidos, mas desanimados, mas vencidos não. Vale a pena ser patriota, vale a pena ser fiel a Deus, porque você vai ser galardoado. Paulo disse: para mim o viver, o morrer é ganho e o viver é Cristo. Para ele não importava se fosse matar ele ou não. Ele sabia que ele tinha uma missão para fazer. Então ele aprendeu a ser patriota, mas agora ele não era só patriota como cidadão romano. Agora ele era patriota como cidadão do céu. Agora ele era patriota porque ele sabia que ele estava numa batalha aonde o final seria na eternidade. Eu e você possamos vestir a camisa, que eu e você não venhamos desistir diante de nenhuma dificuldade, não deixemos as vozes que falam ao nosso redor. Não desista, vá até o final desta batalha, porque em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Então este foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e na semana que vem a gente vai falar mais sobre algumas coisas. Que você tenha gostado, não deixe de ser patriota, não só da onde você mora, do Brasil, do lugar que você está, mas seja patriota também em orar pelo seu país, pelos outros países, e não deixe de ter a sua fé convicta de que nessa batalha nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou. Muito obrigado, um beijo para vocês e até a próxima.